Oi, gente, boa noite. Quinta-feira, Celso Cardoso de visual novo. Vocês não podem perder por esperar. Cortou o cabelo no Helmut? Isso mesmo. Foi? Eu sei tudo da vida desse homem. Gente, estão definidas as oitavas de final da Copa do Mundo. O mestre Alberto Helena Júnior vai destrinchar aqui hoje, vai explicar pra gente como ficou esse chaveamento. João Batista, pode pôr no ar aí, ó. No sábado, o Uruguai encara o Portugal. Portugal às 3 da tarde. Jogaço. Um pouco mais cedo, grande clássico mundial, 11 da manhã, França e Argentina. Ainda desse lado da chave, na segunda, 11 da manhã, tem Brasil contra o México. Também na segunda, 3 da tarde, Bélgica encara o Japão. Do outro lado da chave, teremos Espanha contra a Rússia, do Putin, 11 da manhã do domingo. Croácia e Dinamarca, também no domingo, 3 da tarde, né? E finalizando na terça, mais duas partidas, Suécia e Suíça, 11 da manhã. E Colômbia e Inglaterra, 3 da tarde. Muito boa noite para os nossos meninos aqui. Boa noite, O jogo Michele, mais chato boa é Dinamarca e Croácia, né? Porque o resto é tudo jogão, não vamos trabalhar. Chato? Boa noite, mestre. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. Não, eu acho jogos bem interessantes. A Croácia mostrou um futebol vistoso, um futebol bonito. Gostei de ver a Croácia contra a Argentina, contra a Nigéria, depois no fechamento da fase. São grandes jogos. Desses confrontos, tem 4 confrontos inéditos que nunca ocorreram numa Copa do Mundo. Uruguai e Portugal nunca se enfrentaram. Espanha e Rússia, apesar de uma história rica em mundiais, também jamais se enfrentaram. Croácia e Dinamarca também não, mas até aí também não existe muita novidade, assim como Suécia e Suíça. E aí Suécia e Suíça, e aí, qual que é a diferença? Um tem e o outro tem. Tanto faz quem passar, porque é a mesma coisa. Agora, entre França e Argentina, se a França hoje vive melhor momento, é freguesa da Argentina. 2 jogos em Copa do Mundo, 2 derrotas. Brasil e México, então, o que falar? Né? O Brasil... 5 jogos? 4 jogos. 4 jogos, 3 vitórias brasileiras e um empate. A última na Copa aqui do Brasil. A Inglaterra fez um único jogo com a Colômbia, venceu. A única partida foi 98, 2-0. E está me faltando algum confronto? Bélgica e Japão jogaram em 98 e empataram 2-2. Passa a Bélgica. Passa a Bélgica. Tudo caminha para um confronto, eu acho. Né? Brasil e Bélgica na próxima fase. E acho que a Argentina vai eliminar a França, mestre. Estou com esse pressentimento. O mata-mata tem esse nível de aleatório, né? Do acaso presente, que pode ocorrer tudo. Qualquer coisa. Coreia não ganhou da Alemanha, meu Deus do céu. O que você achou disso, mestre? Um absurdo. Isso é pior do que uma aberração. É pior do que essa. Porque estava eliminada a Coreia. Ah, meu Deus. Mas, enfim, acho o seguinte, acho que a França é mais time que a Argentina. Teria que, pela lógica, ganhar a França. O Brasil, eu boto fé, acho que o Brasil, com o México, tem aquela famosa, repetidíssima. Jogamos como sempre, perdemos como nunca. Não, jogamos como nunca e perdemos como sempre, Céu. Então, aí o México deve jogar recuado lá e tal, e o Brasil deve tentar furar esse bloqueio. E tem jogadores para isso, né? Pena que o Douglas Costa não esteja em forma, porque aí seria uma alternativa muito melhor. Acha mesmo que o Osório vai apresentar uma retrancona contra... Hein? Acha mesmo que o Osório vai fazer uma retrancona contra o Brasil? Eu acho que sim. Não vai para cima? Ele foi para cima da Alemanha, não foi? Da Alemanha, mas não vai para cima do Brasil. Você acha? Claro, porque é jogo eliminatório. Verdade. Ele não pode perder. Deus dançou. Então, pra gente é pior se ele ficar na retranca, porque... Sim, é pior sempre. O Brasil sempre tem mais dificuldade, porque a maioria dos adversários, quando enfrentam o Brasil, vão para a retranca, porque até quando não é uma realidade, é apenas uma imagem, um eco de um passado, e que o Brasil é um futebol ofensivo, que se bobear com os atacantes brasileiros, o Brasil vai lá e destroça e tal. Acho... O que mais tem aí? Tem Portugal e Uruguai.
Passa quem? Pois é, o Uruguai, atenção, minha gente. O Uruguai, eu já disse no primeiro jogo que ele foi mal, jogou mal, que o Uruguai está indo pelas sombras do campeonato. Ele devagarinho está comendo pelas beiradas, é um time perigosíssimo. Periga Portugal perder esse jogo, porque ele se defende muito bem, o Uruguai. E é preciso, especialmente no jogo aéreo. E tem dois caras lá na frente que são infernais, né? O Luizito Soares e o Cavani. Pois é. Agora, de qualquer forma, por outro lado, se der Portugal, imagina só, a gente pode ter de repente um confronto Messi e Cristiano Ronaldo em quartas de final de Copa do Mundo. Ai, que massa! Já imaginou isso? Né? Cristiano Ronaldo e Messi numa Copa do Mundo? Seria sensacional também. Né? Quer dizer, por o que der, a promessa é a expectativa de bom jogo. A gente levantou lá pelo site gazetesportiva.com, o Tite e o Osório vão se reencontrar, porque eles tiveram um confronto pelo Brasileirão, 17ª rodada de 2015, quando ele dirigiu São Paulo e o Tite dirigia o Corinthians, e foi empate em 1-1 no Morumbi, num jogo super polêmico. Então vamos ver agora quem vai levar a melhor. Aliás, eu já vou ficar aqui. Fica. Você não aguenta aí. Fica aí. Eu vou ficar aqui, João Batista. Que a enquete, né? Enquete desta quinta-feira. Qual que é o tema, João? Com o futebol que apresentou na primeira fase, o Brasil conquista o Mundial? Meu Deus, que pergunta complexa, mestre. Ganha. Ganha? Eu acho que o Brasil ganha o campeonato. Sério? Eu acho que sim, pelo que os times estão apresentando aí, eu acho que o futebol brasileiro tem condições. Passa pela Bélgica? Porque ele tende a crescer. Um jogador que faz a diferença, que está no nível dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, que é o Neymar, ele tende, porque o que faltava a ele? Ritmo de jogo. Tá pegando. Tá pegando, tá tendo jogo, tá crescendo. Você não acha isso? Aliás, eu quero deixar bem claro, tem algumas pessoas que às vezes nem interpretam, não entendem muito. Não. Uma coisa aqui, eu estou aqui como jornalista, não estou como torcedor. Obviamente, como torcedor, eu vou torcer para a seleção ganhar a Copa do Mundo, obviamente. Agora, como analista, eu desconfio que o Brasil não, sei lá, pelo futebol que apresentou até aqui, eu acho que não ganha. A Argentina foi melhor, então. O Brasil foi mal contra a Suíça. Fez um primeiro tempo péssimo contra a Costa Rica, foi pior do que a Suíça, melhorou no segundo tempo, tudo bem, eram dois times fechados. Contra a Sérvia foi uma coisa sem sustos, mas também sem brilho, né? Contra o México deve passar. Agora, contra uma Bélgica, por exemplo, vai ter que jogar mais do que tem jogado. Mas eu acho que, por exemplo, contra a Bélgica, um time como a Bélgica, como a Espanha não, porque a Espanha marca lá na saída de bola e complica, mas o Brasil tem condição de contra-atacar bem. E a defesa está muito firme. Eu acho que um jogo contra a Bélgica fica melhor para o Brasil, porque é um time que ataca. Que sai. Não fica lá retrancado. Então dá jogo. E o Brasil tem jogadores do mesmo nível que a Bélgica, ou alguns melhores, como é o caso do Neymar. Bom, foi no sufoco, mas o Japão está classificado para as oitavas de final, mesmo perdendo da Polônia por 1-0. Os japoneses terminaram a fase de grupos na segunda colocação com 4 pontos e irão enfrentar a Bélgica na sequência do Mundial. Bom, o Japão avançou também na Bacia das Almas, com o critério de cartões amarelos. Antes, nas Copas passadas, eu não sei se esse regulamento do cartão amarelo já tinha em 2014. Não, né? Era primeiro saldo, número de pontos, obviamente, depois saldo de gols, confronto direto, número de gols marcados, confronto direto e sorteio. Aí a FIFA resolveu valorizar o fair play, né? Então você tem número de pontos, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, e aí o número de cartões amarelos, que é para premiar o time mais comportado. E nesse quesito, tradicionalmente, o Japão sempre foi muito disciplinado, né, e fiel às regras do jogo. 4 cartões contra 6 de Senegal. Tá vendo que numa hora dessa vale a pena manter a cabeça no lugar e não ficar discutindo com o árbitro e ganhar amarelo de graça? Isso é fato. Agora, não é um critério que me pareça justo do ponto de vista técnico. Ele é do ponto de vista ético. É bacana a FIFA brigar para que o futebol não se transforme numa guerra. Ele é um simulacro da guerra. Ele é uma imitação da guerra. Não é exatamente para extrair do seu contexto o conceito de
briga, de guerra, de confronto físico, né? Portanto, a FIFA age bem em tentar valorizar o fair play. Isso, do ponto de vista ético, é muito aprovável. Mas, do ponto de vista técnico, é um absurdo. Se bem... Não pode ter essa diferença, não pode ser esse o fator decisivo entre a classificação de um time ou de outro. Mas, se bem, se o próximo passo é o sorteio, pelo menos o sorteio, pelo menos, é mais aleatório. Ele é porque o futebol é um jogo. Tem essa componente do aleatório muito forte. O sorteio, ele faz parte do jogo. Né? Agora, o cartão, ótimo, que tenha esse critério e que, principalmente, jogador brasileiro, pare de reclamar. Não adianta. Hoje a arbitragem está cercada de uma parafernália tecnológica, tanta coisa para... e o relógio de pulso para dizer se futebol. Não há motivo para ficar reclamando, sabe? A não ser, e mesmo porque a questão do cartão amarelo e vermelho, ele é muito subjetivo, depende do árbitro. O juiz dá para uma, na mesma situação não dá para o outro. Quer dizer, é um negócio complicado. Sabia como era no passado, lá nos primórdios, quando havia empate? Gol average. Jogo extra. Não, tinha jogo extra. Tinha outro jogo? Tinha outro jogo. O Brasil em 38 fez 2 jogos com a Tchecoslováquia. É isso aí. Como critério de desempate. Ainda bem que é. Em 24 horas. O que acabou tirando o Leônidas da Silva, que foi o artilheiro do campeonato, daquela Copa do Mundo, que era o principal jogador brasileiro, tirou do jogo semifinal contra a Itália. Contra a Itália. E o Brasil perdeu. Quarta de final. No outro jogo do Grupo H, a Colômbia garantiu a liderança ao vencer o Senegal por 1-0 e eliminou a última seleção africana da Copa. Alexandre Silvestre acompanhou o jogo ao lado de apenas um colombiano e vários senegaleses que, apesar de rivais, deram um show de comportamento. Que rufem os tambores! Ritmo da resistência negra. Claro, também no futebol. Senegal sobrevive na Copa do Mundo. O único representante africano ainda de pé, com chance de ousar avançar para as oitavas. Colômbia! Colombia, para demostrar que el fútbol es un deporte que une fronteras, une países y que no importa quién gane, quién pierda, lo importante es disfrutar en familia y en amistad. O Senegal chega! A luta e a arte os mantém juntos. Mará, senegalês, e Alomia, colombiano, tocam numa banda chamada Projeto Mundi, misturando culturas e etnias. Sucesso de verdade para eles seria ver as seleções de Senegal e da Colômbia, adversárias em campo, classificando-se de mãos dadas à próxima fase do Mundial. Uma matemática possível até então. O primeiro tempo é pobre tecnicamente e rico em nervosismo, concentração, crença. Ele também pode bater por cima. O juiz, no reflexo, a olho nu, marca pênalti para Senegal. Mas o árbitro de vídeo, pelo replay, acaba com a alegria do povão senegalês, para alívio discreto do nosso amigo colombiano.
0-0 no placar, intervalo e aquela brincadeira saudável, provocação inocente que enche parte da humanidade de esperança de 4 em 4 anos com esse negócio chamado Copa. Foi pênalti? Foi pênalti. Não foi. Árbitro é malandro. Colômbia é tudo malandro, meu. A alegria dos senegaleses é interrompida pelo gol da Colômbia. O desespero aparece. O negro colombiano, livremente, por vontade própria, se oprime. Coração dividido, hein? E aí? Colômbia fez gol, mas o Senegal tá ficando fora. E aí você não comemora, não? Comemoro, mas por respeito também, você tem que respeitar. Sempre que você ganha, você não pode celebrar porque alguém tá com dor. E o sonho africano acaba. No futebol, nesta Copa, com o Senegal, mas continua resistindo em todos os aspectos da vida, com força e muito sofrimento. À espera de um suspiro de esperança, de um futuro promissor. Bola pra frente? Bora pra frente, sim. Achei sensacional a declaração daquele colombiano, sabe? Que não vibrou efusivamente em respeito à dor do perdedor. Olha, bonito isso. Eu acho lindo isso, essa noção de respeito que está cada vez tão mais perdida nos dias de hoje. Né? É um tal de olhar para o próprio umbigo e o resto que se exploda. Uma coisa curiosa, né? Os africanos, quando começaram a surgir no futebol mundial, sobretudo nas Copas do Mundo, me lembro que Camarões fez muito sucesso em 82 e tal, dava a sensação de que ia ser o continente que dominaria o futebol no mundo, porque pelas qualidades, os atributos naturais do pessoal lá, que é muito rápido, corre muito, tem muita habilidade, é muito plástico, muito eclético, enfim. Técnico ele também, né? Por isso tudo técnico. Só que dizia-se que o problema era a falta de organização tática. Os ingleses foram para lá, começaram a montar essas organizações táticas dos times e perdeu a magia. E a África não perdeu aquele encanto. Não conseguiu desenvolver da maneira como se esperava o seu futebol. Em contrapartida, ela abastece o futebol europeu barbaramente, né? Com jogadores de altíssimo nível. É curioso isso, porque é que lá ela não desenvolve o jogador africano, se desenvolve na Inglaterra, na Espanha, até na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, está tudo cheio de jogador negro nesses times, nessas seleções, descendentes ou naturalizados, né? Suíço, sueco, dinamarquês, norueguês, alemão, inglês. É um negócio curioso para ser examinado. Viu? Ficava a expectativa de que um time africano pudesse chegar a uma semifinal e até mesmo ganhar uma Copa num curto espaço de tempo, desde Camarões, depois tivemos uma Nigéria muito forte em 94, Costa do Marfim com Drogba e tudo mais, Gana que ganhava os torneios. Gana dava medo. Né, das divisões de base e chegava forte na Copa e não rolou, não aconteceu. Agora, por outro lado, vale a pena destacar a Colômbia também, né, que faz um trabalho certinho. Sabe, perdeu o Rames Rodrigues hoje machucado, que não joga mais? Não engraçado. Tem jogadores que jogam muito no clube e chega na seleção, não rende. O Rames Rodrigues é uma coisa de louco. Ele já fez uma Copa fantástica em 2014
E estava fazendo até agora, a hora que se machucar, uma Copa fantástica também. Que um grande nome. Aí precisa avaliar. Não sei, ele sentiu alguma lesão e saiu. Não foi na lombar, não, né, mestre? Lesão na lombar igual o Marcelo, não, né? Não sei. Essa sua teoria é melhor a gente guardar para nós. Bom, depois a gente comenta. Ai, meu Deus do céu. É o seguinte, preste atenção nesse menino Quinteiro da Colômbia. Canhotinho, armador do time, jogador que mete bola muito bem, redondinha para os companheiros, que dribla, passa. Olha, é um belíssimo jogador. E tem gente aproveitando esse clima de Copa do Mundo para literalmente cravar na pele o amor pelo futebol. Veja com Fernando Gavini. Em época de Copa do Mundo, o clima do Mundial toma conta de tudo, até mesmo da Tattoo Experience, uma feira de tatuagens que aconteceu no final de semana em São Paulo. No primeiro dia do evento, o tema foi a Copa da Rússia. Catiele Camelo aproveitou a inspiração de Léo Araújo, que criou e desenhou à mão livre uma arara com as cores do Brasil na perna dela. Tô vendo aí uma arara verde, amarela, azul e branca mesmo, né? Bem com as cores do Brasil. Gostou do resultado? Gostei, adorei. Ficou bem... Meu Deus, você é brasileira mesmo. Pinta a ideia na cabeça e você faz direto, como é que é? Sim, essa foi desse jeito, a gente não tinha a menor ideia do que fazer. Ela pediu uma arara e saiu uma arara, do nada. E você costuma fazer assim mesmo, sem planejar muito? Eu prefiro assim, inclusive. Danila Guida serviu de cobaia para o marido, Barney Bonilha, que tatuou nela o mascote da Copa do Mundo. Essa aquarela em volta que dá a sensação de movimento. Isso. Né, que aqui, por exemplo, você pode ver que os riscos vão para trás. Então dá essa sensação de movimento, né? E você, Danila, gostou do resultado final aí? Eu adorei. Adorei o mascotinho. Você gosta de futebol suficiente para ficar com o mascote da Copa? Eu acho que mais do que eu acho que o mascote traz muito isso, traz o espírito da Copa. Acho que além do futebol, essa época de Copa une mais as pessoas. Acho que é mais por isso. Já Caio Felipe ficou 4 horas de bruços para que o amigo Felipe das Oliveiras fizesse nele o troféu da Copa do Mundo estilizado. Você curtiu essa história de fazer alguma coisa relacionada à Copa? Ah, gostei, veio a oportunidade, eu acho que é legal para incentivar muito, né, a galera que está jogando lá por nós. Que o tempo não tenha sido em vão, que a taça que agora enfeita o corpo de Caio Felipe termine também nas mãos da seleção brasileira ao final da Copa do Mundo. E você gosta de futebol, que você vai ficar com uma taça da Copa do Mundo na perna aí. Tomara que eu fique e o Brasil também traga ela, né? Porque, por favor, né? E se o Brasil não trouxer, você já tem uma pra você. Compensação, né? Em compensação já tem a minha, mas eu quero que o Brasil traga ela também, pô. Seguinte, tem um recado. Mestre, sabe andar de bicicleta? Quem? Sabe andar de bicicleta? Eu já esqueci. Já esqueceu? Você sabe, Celso? Claro, óbvio. Não, porque todo mundo que senta na cadeira do Alberto Helena Júnior não sabe andar de bicicleta. O Chico não sabe, o Flávio não sabe e o mestre esqueceu. Mas mestre, eu sei. Tem coisas na vida que a gente nunca esquece. Como andar de bicicleta. Então, vem aí a 72ª Prova 9 de Julho. A gente convida você, o mestre, o Celso, a se inscrever na corrida ciclística mais tradicional do Brasil. Mas atenção, são poucas vagas disponíveis, então não perca tempo. Corre lá no site gazetesportiva.com, que aliás está chuchu, bombando na audiência, a turma tá arrasando aí na Copa. Faça a sua inscrição para 9 de julho, tá? No dia 9 de julho não tem jogo, não tem Copa do Mundo, tem o quê? Feriado em São Paulo. Então, gente, tira a bicicleta da garagem, enche o pneu lá no posto de gasolina e vem pedalar com a gente. Mas para participar, tem que se inscrever no site, tá bom? E vai ter transmissão ao vivo de todo o evento pelo site gazetesportiva.com. A partir das 8h30 da manhã estarei a postos com Vinícius Rodrigues, Renata Falzoni, convidados. E também teremos flashes ao vivo na programação da TV Gazeta. A gente trabalha aqui demais, né? Senhor, preciso de férias. João Batista, preciso de 3 meses de férias. Agora a gente vai para as notícias dos clubes paulistas. Não, dá uma depressãozinha, meu. A gente quer falar de Copa. Começamos com informações do Palmeiras, com o aniversariante de ontem, Osmar Garrafa. Um leve trabalho físico antes do embarque para o Panamá e Costa Rica. Assim foi a quinta-feira do Verdão na academia. No campo, praticamente todo o elenco. Um bom sinal na preparação da equipe para a volta ao Campeonato Brasileiro, dia 19, contra o Santos, clássico confirmado para o estádio do Pacaembu.
Para a viagem dessa noite, além de Guerra lesionado, o técnico Roger Machado não deve relacionar o goleiro Fernando Praz, que também está se recuperando de contusão. Nessa mini excursão pela América Central, serão 3 partidas, 2 no Panamá, contra a Árabe Unido e o Independente de Medellín da Colômbia, e a última na Costa Rica, contra a Alajuelense. Quanto ao zagueiro argentino Nicolas Freire, ele está contratado, mas ainda não assinou o vínculo com o Palmeiras, o que deve acontecer no dia de hoje. Em isso acontecendo, ele também deve ser relacionado para essa viagem na América Central. Mas a boa notícia de hoje para o Palmeiras é quanto a Gustavo Scarpa. O jogador conseguiu na justiça sua liberação para poder defender qualquer clube. Existia até a possibilidade dele não retornar ao Palmeiras. Só que o atleta entrou em contato ontem com o clube e firmou um novo contrato, pelo menos por mais 5 anos. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Ei, Garrafa, beijão pra você. Aliás, semana que vem, toda sexta-feira, Osmar Garrafa aqui no Gazeta Esportiva. E toda terça-feira é o Vampeta, né, Celso? Toda terça-feira... Não, Vampeta não, meu Deus. Miller no Gazeta Esportiva. E de domingo temos Vampeta e Miller no Mesa Redonda, além de Mestre Alberto Helena Júnior, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, eu mesma, todo o nosso time, tá bom? Não esqueci ninguém. No Corinthians, o técnico Osmar Loz segue preparando a equipe que vai fazer 2 amistosos na Arena em Itaquera. O primeiro vai ser no dia 8 de julho, contra o Grêmio, e outro no dia 11, diante do Cruzeiro. Cada amistoso, hein? Adriano Dolfo esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Confira. Osmar Loz pediu tempo para o seu trabalho render e nesta semana está colocando a mão na massa. Trabalhos táticos em campo reduzido. A linha defensiva com Sid Clay, Balbuena, Henrique e Mantuan ocupando a vaga de Fagner. Com as voltas de Ralf e René Júnior, o treinador ainda tem Gabriel para 2 vagas de volantes. O Osmar tá implantando a filosofia dele de trabalho, tá impondo como ele quer que o time atue. E é importante, sim, importante, porque a gente tem um tempo aí até a volta do campeonato, então eu acho que ele tem que testar realmente, tem que implantar a filosofia dele para que a gente possa entender o mais rápido possível e possa implantar dentro dos jogos. E o técnico Osmar Loz já pode contar com mais opções também no ataque. Caso do atacante Cleison, que realizou uma cirurgia no joelho direito no início de maio e agora está à disposição. Se ele optar por contar comigo, eu vou estar à disposição para ajudar o Corinthians sempre. Cleison observou de fora o clube oscilar sob o desempenho de Osmar Loz, com apenas uma vitória em 7 jogos disputados. Foi bom ter essa parada, eu acho que faz parte dessa oscilação. A gente oscilou ano passado também, mesmo ganhando o título. E oscilamos agora esse ano. Agora é hora de recuperar, focar novamente, voltar bem para a gente poder fazer um restante de temporada aí excelente e buscar mais títulos esse ano, que a gente tem condições. Mas o atacante ainda acredita que o Corinthians vai brigar por títulos nesta temporada. A gente vai entrar para buscar tudo. É claro que a gente sabe que vai ter uma hora que vai ter que ter um divisor de águas. A gente vai ter que optar por uma coisa ou outra, mas enquanto a gente puder estar chegando longe em todas as competições, a gente vai buscar chegar longe. Gente, é o seguinte, época de Copa do Mundo, época de extravasar, de felicidade, a gente precisa do quê? De uma vida sexual plena. Pois é, porque isso é o caminho da felicidade conjugal. Aqui, ó, Lifeman, isso mesmo. Esqueça a vergonha, esqueça o tabu, pense em você, pense em vocês dois e retome agora a sua performance sexual na Lifeman. A Lifeman é uma clínica médica com serviços especializados integrados para orientar, para cuidar de você, com diagnósticos precisos e tratamentos personalizados, analisando cada caso. Confira. Saúde sexual masculina. Em outras palavras, a sua performance sexual. Firme, forte, tudo funcionando? Certeza de que não poderia ser melhor? Sem tabu. Esquece a vergonha. Saúde sexual é tudo pra nós. Lifeman. Tratamentos personalizados e resultados comprovados. Sua vida sexual pra muito melhor. Corpinho de 50, potência de 20. Lifeman. Muito prazer.
por quê? Não pode estar mais ou menos, não pode estar morno, tem que estar quente. Agende agora sua consulta com total privacidade. Ligue 4003-3161, 4003-3161. Acesse o site lifeman.com.br. Afinal, quem não quer um corpinho de 50 com potência de 20? Lifeman, muito prazer. O repórter Osmar Garrafa, que fez aniversário ontem, tem as informações do São Paulo, que teve mais um dia de treino com portões fechados. É isso, Michele. O São Paulo também trabalhou nesta quinta-feira aqui no CCT da Barra Funda. A atividade foi pela manhã e, como você observa, com portões fechados. O técnico Diego Aguirre segue preparando a equipe para o retorno do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que está na terceira colocação com 23 pontos, volta a campo no próximo dia 19 contra o líder Flamengo, jogando no estádio do Maracanã. E claro que o São Paulo tem baixas para esta segunda etapa do Campeonato Nacional. Além de Marcos Guilherme e Valdívia, que já deixaram o clube, Petros também acaba de ser negociado com o futebol do mundo árabe. Não faz mais parte do São Paulo e é desfalque para a sequência da temporada. Militão é outro que pode deixar o São Paulo. Até o momento ainda não definiu se permanece ou não, mas há sim uma boa possibilidade dele sair do clube. A principal novidade que tem sido observada aqui no CCT nesses dias é o atacante equatoriano João Rojas, que já está trabalhando com os novos companheiros e também à disposição do técnico Diego Aguirre para a sequência do Campeonato Brasileiro. Quanto a Cueva e Rodrigo Caio, são dois jogadores que podem ser negociados, mas até agora, de concreto, nenhuma proposta. O que se sabe é que os atletas se apresentarão normalmente ao técnico Diego Aguirre, ou seja, o Rodrigo Caio já está trabalhando, inclusive, aqui no CCT da Barra Funda, e o Cueva, que está retornando para o Peru depois da eliminação na Copa do Mundo, tem volta para o São Paulo programada para o próximo dia 9 do CCT da Barra Funda. Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. O extraordinário reforço obtido pelo São Paulo foi a saída do Petros, viu? Melhorou muito, vai melhorar muito aquele meio de campo e espero que o São Paulo tenha juízo e que esses dois estrangeiros que vieram aí sejam bons jogadores, o Carneiro e o Rojas, né? Eu não conheço, vamos torcer para isso. Vamos falar de seleção brasileira. O elenco ganhou folga nesta quinta, né? Todo mundo ficou com a família, Neymar jogou capoeira com o filhão, voltam aos treinos amanhã. Mas mesmo sem nenhum movimento nos campos, o Tite teve uma boa notícia. Segundo a CBF, o lateral Marcelo apresentou melhoras, como já era esperado, e pode estar em campo contra o México. A assessoria de imprensa da entidade atualizou o quadro clínico do atleta nesta quinta e garantiu que o jogador seguirá sob observação do departamento médico. Ontem, durante a partida contra a Sérvia, ele deixou o campo com 6 minutos de jogo? Dores na região lombar, parece que eram dores na região lombar, mas aí ele parecia que estava com dor no pé, na panturrilha, enfim. Logo após o duelo, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, já havia tranquilizado os torcedores, afirmando que o incômodo físico do Marcelo não era grave e que o problema poderia ter sido causado pelo colchão do hotel. O lateral sofreu um espasmo, na musculatura estabilizadora da coluna, fato que travou sua região lombar. Caso Marcelo não reúna condições de jogo, Felipe Luiz, seu substituto contra a Sérvia, deve seguir na equipe. Mais informações sobre o caso, gazetesportiva.com. Você já dormiu num colchão que te deixou assim? Não na lombar, mas com o pescoço totalmente travado. Aí é o travado. travesseiro. Não, o colchão também. Se o colchão é muito mole, enfim... Pode ter sido. Às vezes traz algum desconforto mesmo se você dormir de mau jeito e pode acontecer. Colchão velho, colchão velho, colchão que fica assim, ó, que dá essa dor. Duvido que seja. Não sei, é uma suspeita, não dá para saber. O importante é que ele está bem. De qualquer maneira, apesar do Marcelo ser um jogador importante, ele não vinha jogando tão bem. E o Felipe Luiz entrou muito bem no jogo. Eu gostei muito, da postura do Felipe Luiz. Também, confiante. Confiante, foi para cima, jogou direitinho. É verdade. Eu não vejo grandes problemas, não. O Marcelo realmente é um excepcional lateral esquerdo, joga muito, sobretudo atacando e tal. Mas o Felipe Luiz é mais equilibrado, ele faz um equilíbrio melhor. Defende até melhor. Defende melhor do que o Marcelo. O que permite que o nosso meio de campo evolua com mais... Que o Casemiro jogue menos preocupado em cobrir. E que o Miranda também encobrir o lateral esquerdo. Mas, enfim,
Marcelo é o Marcelo, não podemos abrir mão dele, não. É verdade. Indisposições acontecem nas melhores famílias. Isso não é uma indisposição, né? Ah, Celso, estava circulando na internet, para quem não sabe, a situação do Marcelo. Que ele pode ter recebido um chamado, sabe? Um chamado? Você já recebeu um chamado? De quem? Do seu intestino. Você entendeu? Teve esse problema lombar. Você acredita? Claro. Mestre, não é? Os médicos todos já disseram. Mas fala que era uma disposição. E por que ele teve que pôr a mão na boca para falar? Isso porque eles sempre fazem isso. Tô com uma dor na lombar. Para não revelar o problema. Ou ele podia falar, tô com uma dor de barriga. Mas isso vai lá e resolve e volta. Claro, uma saidinha, eu já volto. Mas ia ficar feio, né? Todo mundo ia ficar falando. Né? Feio. 6 minutos de jogo, o cara... Feio. Bom, enfim, gente, assim, segunda-feira ele estiver lá, tá lá e passou, acontece. É humano, é fisiológico. É humano, por isso que eu tô falando. Não, por isso que não e ninguém vai virar e vai falar, eu tive uma dor de barriga, não joguei. E agora na outra partida da tarde, né, Bélgica e Inglaterra definiram quem seria o primeiro do grupo G. O Fernando Gavini acompanhou essa partida e a reação ao lado dos torcedores belgas aqui em São Paulo. O grupo de belgas assistiu ao jogo entre Bélgica e Inglaterra aqui no restaurante Chevu, na zona sul de São Paulo. E o grupo de belgas comemorou, porque a Bélgica venceu por 1-0 e se garantiu na próxima fase, classificando-se em primeiro lugar do grupo G. Aqui do meu lado está o Lionel, belga, que está feliz da vida com a vitória, né? Estou muito feliz com a vitória. Pensaram que a Bélgica ia dar a mole em cima da Inglaterra hoje, mas não, com o time reserva, foi para cima e deu 1-0. Estamos todos muito felizes. E aqui está a filhinha dele, que é brasileira belga, né? Isso, é brasileira belga. Agora que a Bélgica classificou do lado do Brasil, não sei como vai ser nas quartas e finais. Vamos já está pensando nas quartas? Sim, com certeza. Vai passar do Japão tranquilo? Sim, com muitos gols e muito chopp. É porque tem esse detalhe, a cada gol da Bélgica aqui é chopp à vontade para rapaziada. E aqui tá um intruso da história toda, o James, que é inglês, tá aqui com a filhinha dele, com a camisa da Inglaterra. Sim. Perdeu o jogo, classificou em segundo e agora vai jogar contra a Colômbia. E aí? Sim, não estamos tão despontados com o resultado e ganhamos uma cerveja aqui, que estava muito boa também, mas acho que nós temos chance para ganhar a Copa. De passar a Colômbia. E se para pensar, tem uma coisa, né? O lado da chave da Bélgica é mais complicado, porque tem lá Brasil, tem Uruguai e tal. Do lado da Inglaterra não está tão complicado assim, mas o adversário da Inglaterra nas oitavas é mais difícil. Sim, acho que depois da Colômbia é um pouco mais fácil para a Inglaterra. Sim. E a Bélgica está confiante mesmo que pode chegar nesse título? Bom, a gente sempre fica receoso com grandes times que tem, né, mais peso, mas acho que a torcida está super animada, a gente está com uma seleção com agora muito bons jogadores, então estamos esperançosos, vamos chegar lá. Não só belgas e ingleses que assistiram o jogo aqui, tem 2 brasileiros vestidos com a camisa da Bélgica aqui, só que eles vieram aqui, sabe por quê? Por causa do chopp na hora do gol, é isso? Exato, era chopp em dobro, como contra o Panamá foram 5 gols, a gente aguardou 5 chopps. Só saiu um, tá bom, vamos seguir. Devia ter vindo aqui no Bélgica e Panamá, é isso? Confesso que a gente ficou meio decepcionado hoje. Quando eu vi que ia escalar os 2 times reserva, eu já fiquei decepcionado, porque a gente esperou 5 gols na Bélgica contra o Panamá, mas tá valendo. O chopp é muito bom, belga. Um chopinho na faixa, tá bom já. Foi bom. O jogo foi bom. Não foi o único que vocês tomaram, né? Esse na faixa. Não. A gente aproveitou para pegar cervejas belgas também. Curtir a parte etílica aí da Bélgica. Gostou ou foi forte demais? Bem forte. Vamos beber mais ainda. Vamos seguir. Muito bem, então a Inglaterra e a Bélgica, havia uma expectativa muito grande para esse jogo, né? A gente vai mostrar o único gol da partida agora. As 2 seleções entraram com times reservas, ainda assim foi um jogo muito interessante, vencido pela Bélgica com um belo gol do Januzaj. Agora, a Bélgica veio para o lado do Brasil, como primeiro do grupo. Se o Brasil passar pelo México, teremos Bélgica e México, claro, partindo do pressuposto que a Bélgica vai fazer a lição de casa contra os japoneses. É verdade. E o jogo foi muito equilibrado. Os 2 times jogaram para ganhar, embora tivessem essas vantagens todas, jogando com times reserva, mas são reservas de alto nível, né? São jogadores. Esse Januzaj, ele é um menino que driblador, ele jogou no futebol inglês, não sei onde é que ele anda agora, mas estava
no futebol inglês, onde ele foi acolhido como sendo uma das grandes revelações do futebol por poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás. E realmente fez um golaço, né? A Bélgica, que tem, aliás, um belo elenco, né? Se a gente olhar assim, a França tem um belo elenco, levando em consideração jogadores que atuam no time titular e os jogadores estão como opção no banco de reservas, e acho até que fez a diferença aí nesse jogo Bélgica e Inglaterra, considerando que os dois times estavam sem os titulares, e a Bélgica conseguiu manter o nível de qualidade. Mas eu acho que a Inglaterra também, sabe? A Inglaterra, o jogo foi muito equilibrado, foi lá e cá, foi um jogo ofensivo das duas partes. E a Inglaterra não se pode dizer que tenha fracassado. Fracassado, né? Teve até perto do empate. Teve, várias vezes. O Rashford perdeu um gol feito. Nossa Senhora. Da cara do gol, se livrou ali, bateu cruzado, a bola passou tirando tinta da trave. E aí, fazendo uma projeção, olha só. A Bélgica, seleções com 100% de aproveitamento. Só Croácia e Bélgica, né? No primeiro momento. E Bélgica. E Uruguai, não? E Uruguai, verdade. Uruguai, Bélgica e Croácia. Não sei. O Uruguai foi naquela base da briga, da luta. A Croácia me empolgou, pelo que eu vi, mas acho que de todos o que apresentou um futebol mais empolgante foi a Bélgica. A Bélgica é interessante, sim. Eu gosto muito do futebol belga. Não de agora, hein? Já há muito tempo, né? Que num passado muito mais distante, quando nem se falava em Bélgica, o Brasil fez uma excursão, tomou de 5 deles lá. 5-0, nos anos 60. 5-1, parece. Olha, esse time é um time gostoso de se ver jogar. E ainda está sem o Kompany, entrou hoje no finalzinho do jogo, que é o grande capitão deles, é o grande zagueiro e tal, estava machucado, ele vive machucado. E hoje entrou no finalzinho, mas estava jogando sem ele. E o Vermaelen também voltou hoje, né, ele também estava machucado, é o jogador que é do Barcelona, né? Ou seja, tem um lado bom e um lado ruim essa história toda. Porque vamos imaginar que a lógica aconteça, o Brasil passe pelo México e a Bélgica... Não consigo imaginar a Bélgica eliminada pelo Japão. Alguém vai me dizer assim, mas ontem a Alemanha perdeu da Coreia. Pois seria algo muito parecido. Né? Muito parecido. Aliás, a propósito, só um adendo, a Alemanha terminou a Copa com a 22ª colocação. Né? Não, na verdade, dos eliminados ficou em antepenúltimo lugar, enfim. Fora! Assistiu o Gamberini, que está ali no jornal. Mas voltando lá. A Bélgica, eu acho que é um time muito perigoso do ponto de vista ofensivo, da agressividade, mas também pelo despacho. Que isso, despacha o Japão, 3-0. Calma, já estou prevendo lá na frente Brasil e Bélgica, caso isso aconteça. Aí é tenso. Aí é tenso, porque é um time que vai agredir muito, mas pode deixar uns espaços também interessantes. Né? Isso aí. E o bom dessa seleção brasileira, eu acho que o ponto principal, sobretudo a partir dessa vitória de ontem, é o seguinte: o Brasil está com os nervos no lugar. Também achei. Esse tem sido o grande adversário do Brasil em Copa do Mundo, as grandes competições. Ele tem esse problema com a questão de controle emocional. E o Brasil está mostrando isso. E esse controle, eu não sei se ele provoca o controle do jogo, da tática, a organização do time, ou se é a organização do time que contribui para que haja esse... Sabe, é uma via de mão dupla. E acho que no centro disso está a figura do Tite, viu? Bom, antes de encerrar, vamos ao resultado da nossa enquete com o futebol que apresentou na primeira fase. O Brasil conquista o Mundial? Mestre Alberto Helena Júnior diz que sim, eu também acho que sim, Celso acha que não, e o povo diz que não. 64% dos votos. O pessoal não está muito confiante no Brasil. É porque ainda não teve uma mega exibição de gala. Azar do povo. Azar do povo. Que, aliás, está sempre sendo azarado mesmo. Bom, a gente encerra o programa homenageando Raul Seixas, que estaria completando hoje 73 anos. Maluco, beleza? Igual você. Tchau. Beijo, querida. Até domingo. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau, beijo.